Olá, gente. Então hoje vamos falar mais um pouquinho sobre políticas públicas do litoral do Paraná, especialmente da nossa cidade de Matinhos. Estive essa semana participando de 3 eventos muito importantes, que é o 4º Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento, o 4º Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais na área de Planejamento Urbano e Regional e Demografia, e o 3º Seminário Territorialidade e Desenvolvimento Regional, o Rural. Isso no município de Chapecó, na nossa vizinha Santa Catarina. E lá, junto com o meu orientador do mestrado, o professor Dr. Christian Luiz da Silva, nós apresentamos um artigo que foi aprovado pelo evento, denominado o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense à luz do Estatuto da Metrópole, né? E lá nós explicamos um pouquinho, e isso é muito importante para nós que estamos agora discutindo o plano diretor de Matinhos, e ao discutir o plano diretor de Matinhos e a sua revisão, evidentemente vão discutir sobre lei do uso do solo, que nós sabemos já há uma ação direta de inconstitucionalidade julgado e transitada em julgado, em que é competência do Conselho do Litoral aprovar a lei de uso do solo dos municípios do litoral, né? E o Conselho do Litoral, gente, muita gente pensa que é algo assim novo, que é algo que foi criado há pouco tempo, tal. Não, ele é de 1984, né? E que nasceu esse Conselho do Litoral. O fato é que tem uma lei que é recente, de 2015, portanto recente mesmo, a Lei 13.089, ela cria o Estatuto da Metrópole. Esse Estatuto da Metrópole, ele estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, né? Que são instituídas essas regiões pelos estados, né? Ela também traz normas gerais sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é muito importante para nós que estamos discutindo o plano diretor, e outros instrumentos de governança interfederativa, né? E além, o que é interessante, essa lei diz o seguinte, que além das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas, a disposição daquele estatuto aplicam-se também, no que couber, às micro-regiões instituídas pelo Estado, tá? Com fundamento daí nessas funções públicas de interesse comum, aquelas funções que interessam para todos os municípios daquela micro-região. E o litoral do Paraná é uma micro-região do Estado do Paraná e foi instituído pelo Estado. Portanto, o Estatuto da Metrópolis pode ser aplicado também à micro-região de Paranaguá, então ao litoral paranaense. O que nós buscamos responder naquele artigo o Conselho do Litoral Paranaense, ele possui as características descritas no Estatuto da Metrópole que tornem o Conselho, então, apto a promover uma governança interfederativa como instância executiva, colegiada e deliberativa. Se aquele Conselho do Litoral uma organização pública com funções técnico-consultivas, possui sistema integrado de alocação de recursos, de prestação de contas. É isso que a gente tentou explicar, tentou entender, para ver se o Conselho do Litoral, ver se ele pode ser um órgão, tá, instituído para fazer vez à necessidade do Estatuto da Metrópole. Então, ele fala em governança interfederativa das regiões metropolitanas e aglomerações, portanto também das micro-regiões, tá? Ele tem que ter sua estrutura base o quê? Essa governança interfederativa. Uma instância executiva composta por representantes do Poder Executivo, é isso que diz a lei, tá? Uma instância colegiada, deliberativa, com representação da sociedade civil. Tem que ser uma organização pública com funções também técnico-consultivas. E tem que ter um sistema integrado de alocação de recursos e prestação de contas. Então, para que se reúna as condições, é preciso que haja uma estrutura básica com aquelas características. E o que nós procuramos ver é o seguinte, o Conselho do Litoral, ele tem isso? Vamos ver. Ele tem um conselho pleno. Então, aquele conselho que exige a lei do estatuto, já tem.
Conselho Pleno do Litoral tem 34 membros. Secretário de Estado, Procurador-Geral do Estado, dirigentes de autarquias, prefeitos municipais, os 7 prefeitos pertencem, a Universidade Federal do Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, a Sociedade Civil Organizada. Todas essas instituições fazem parte do Conselho Pleno. Ainda tem os conselhos de relatores, tem comissões temáticas, tem câmaras de assessoramento técnico que exige lá na lei do Estatuto da Metrópole, né? E tem uma secretaria executiva que dá apoio técnico aos demais órgãos do Conselho. Então, só para vocês entenderem, o que são funções públicas de interesse comum, segundo o Estatuto da Metrópole? São definidas lá naquele estatuto como políticas públicas ou ações nela inseridas cujas realizações por parte do município isoladamente seja inviável ou cause impacto em município limítrofe. Então, é isso que caracteriza as funções públicas de interesse comum. E não há nem dúvida, acho que não precisamos discutir a ligação que existe entre os municípios do litoral, que realmente faz com que as coisas tenham que ser resolvidas de uma maneira sistêmica, né? E não de maneira cartesiana e isolada. O litoral do Paraná possui diversos instrumentos jurídicos que tratam do seu desenvolvimento territorial. Esses instrumentos que o litoral tem, essas leis, esses decretos, todas essas normas, então, eles são afetos às atribuições do Conselho do Litoral. Que instrumentos que são esses? Por exemplo, legislações estaduais sobre o uso e ocupação de solo. Né? Por exemplo, a lei do uso de solo, uso e ocupação de solo de matinhos, ela é aprovada no Conselho do Litoral. E o governador faz um decreto para essa lei do uso do solo. Alguns poderiam, mas pode fazer isso? Gente, seria uma discussão longa, mas vou dizer uma coisa para vocês. Isso já foi discutido no STF, no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi provocada, e o STF diz assim, sim, o Estado tem competência para fazer uso e ocupação de solo dos municípios do litoral. Também tem a lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que trata do mar, tá? Tem o Zonamento Econômico e Ecológico do Estado do Paraná. Tudo isso são leis, gente. Tem uma lei que considera áreas especiais de interesses turísticos, interesse do município litorâneo. E ainda tem o decreto do macrozonamento, um decreto muito importante, 5.040, do litoral do Paraná. E ainda dispõe, um decreto estadual 2647 de 2011, dispõe sobre a elaboração e desenvolvimento do plano estratégico para o desenvolvimento territorial do litoral do Paraná. Então, gente, não há dúvida que instrumentos jurídicos o litoral tem muito e o Conselho Litoral é muito importante na concretização desses instrumentos jurídicos. É importante por quê? Porque eu acho? Não, porque a lei diz. As leis que tratam dizem isso. Então, o que a gente tentou então perceber, como está falando para vocês, é que a região do litoral pode, ao que nós concluímos, por meio do Conselho Litoral, construir arranjos verdadeiramente democráticos que promovam uma governança interfederativa, daquela forma que prevê então o Estatuto da Metrópole. Por quê? Especialmente porque tem uma instância executiva que é composta, como diz o Estatuto da Metrópole, pelo Poder Executivo, dos entes federativos, dos municípios, então, no caso. Tem uma instância colegiada, que é o seu conselho, com representação, inclusive, da sociedade civil, e já há uma organização pública com funções técnico-consultivas, são as câmaras técnicas, que são compostas, então, por profissionais dos órgãos de idades e de suas câmaras técnicas. O que eu vejo é que o Conselho Litoral, então, realmente possui estrutura bem estabelecida, porém ainda carece, lógico, como o Estatuto exige, um sistema integrado de alocação de recursos, prestação de contas, que eu digo assim, precisa de maior autonomia. Tá? E outra coisa, talvez a maior crítica que eu posso fazer hoje, a atuação ainda do Conselho Litoral, ela tem que amadurecer o seu processo democrático. Tem que possibilitar uma maior participação da sociedade civil organizada em suas decisões. Tem que haver uma proporcionalidade maior em que a sociedade possa
colaborar com o seu conhecimento, com o seu sentimento da terra. Essa é a minha grande crítica ao Conselho Eleitoral. Né? Grande crítica é ainda em que pese institucionalmente parecer que é um órgão bastante democrático, me parece que na prática ainda não é. Carece melhorar. Tá? Eu mesmo já estive no Conselho Eleitoral como secretário executivo há muito tempo atrás, no final dos anos 90, início de 2000, e lá a gente conseguiu realmente naquele momento, aí está aí alguns artigos falam um pouco sobre isso, as próprias atas do Conselho Eleitoral, que eu andei estudando elas todas desde o começo, né? Demonstram que lá foi um momento bastante interessante. A gente conseguiu uma participação muito grande nas decisões de todos os municípios, mas ainda assim carece de muita democracia ainda, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. A gente critica algumas coisas, mas temos que ver também o quanto foi interessante a presença do Conselho Eleitoral em todos esses momentos da história do nosso litoral. Vocês imaginem o que seria Matinhos. Olhem de frente da Orla de Matinhos, olhem os edifícios que estão em Caiobá. Imagine se não houvesse o Conselho Eleitoral. Eu não tenho a mínima dúvida. Seria um paredão, gente. Como é que você sabe isso? Compare com Camboriú, tá? Que não tinha um órgão desse jeito. Outra coisa, uma comparação muito importante. Compare com os edifícios que foram feitos antes da existência do Conselho Eleitoral. Exemplos? Edifício Aretusa, edifício Savaná, que foi construído pela empresa Umuarama na época, não sei se vocês lembram disso, paredões. Aí no centro de Matinhos, vocês veem alguns edifícios, um em frente ali a Pague Menos, paredão. Um edifício na rua Itacolobi, tá? Paredão ainda saindo com um balanço para a calçada. Quer dizer, tudo isso porque foi feito com uma legislação em que era muito mais negociação com quem estava no poder do que a partir de normas pré-estabelecidas de uma maneira técnica por técnicos urbanistas, né, arquitetos urbanistas, né, que entendem, conseguiram pensar a região como um todo. Então, tem muito ganho, gente. Tem muito ganho. Você pode dizer, mas eu não concordo com muitas decisões do Conselho Eleitoral. Ótimo. É normal. Eu também já não concordo com todas as decisões do Conselho Eleitoral, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, né? Lógico que a gente não concorda com muita coisa. E alguns não concordam quase nunca, né? Quase nunca é verdade. Mas o Conselho Eleitoral eu vejo como um órgão que nos ajuda muito. Por isso, antes de criticar, eu gostaria que você refletisse sempre. Refletisse e visse os ganhos. E, por outro lado, precisamos ver isso. Como podemos participar de todas essas alterações que se buscam aqui. Nós estamos num momento importante, Matinhos. Revisão do plano diretor. Com isso, revisão da lei do uso do solo. Essa lei do uso do solo essa revisão sobre a lei do uso do solo deverá passar pelo Conselho do Litoral. Então é um órgão que precisa ser ouvido, necessariamente. Por quê? Porque a lei diz, porque a Constituição diz, porque o STF, Supremo Tribunal Federal, diz isso. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Espero que compreendam essa posição, que é uma posição que eu gostaria de levar para vocês. Um forte abraço. Até a próxima, então.